Oi, gente, eu me chamo Ralane e juntamente com outros dois colegas do curso de Tecnologia em Agroecologia, nós vamos estar explanando aqui um pouco sobre esse trabalho desenvolvido pelos autores Júlio César, Ivo Barbi, Júlia Elias e Ricardo Rutter, sobre a visão que eles tiveram sobre a solução para o bombeamento de água em propriedades rurais utilizando a energia solar fotovoltaica. Apesar do elevado grau de desenvolvimento tecnológico que o Brasil tem experimentado, algumas regiões ainda padecem da falta de soluções simples do ponto de vista tecnológico e baratas que facilitem o dia a dia do produtor rural, responsável assim pelo setor primário e da economia brasileira, transpondo as barreiras naturalmente impostas à sua categoria. E este trabalho ele vai apresentar uma solução para o bombeamento de água em propriedades rurais utilizando a energia solar fotovoltaica com acoplamento direto ao módulo, acionando uma bomba vibratória submersa com o emprego de um inversor ressoante paralelo desenvolvido no escopo deste trabalho e que apresenta um elevado rendimento e robustez. Então, o constante crescimento da demanda por energia, a preocupação quanto às emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera e as restrições ambientais impostas à geração de energia elétrica são fatores que fomentam a busca por novas fontes de energia. E a energia solar fotovoltaica, ela é uma fonte limpa, inesgotável e que tem se expandido rapidamente no espaço urbano. Porém, a passos mais lentos, ela tem crescido em áreas isoladas do sistema elétrico e as concessionárias de distribuição de energia elétrica, elas têm por obrigação atender a todos os moradores de suas áreas de concessão, sejam eles moradores de centros urbanos ou de zonas rurais distantes. Aqui a gente pode estar observando que nesse gráfico avaliado do ano de 1900 ao ano de 2000, houve uma grande demanda no crescimento relativo da demanda de energia, porém o crescimento relativo da população ele não acompanhou esse crescimento da demanda da energia, porque muitos brasileiros ainda eles moram em áreas rurais afastadas que ainda eles não têm acesso à energia, eles não podem ter esse aproveitamento da energia elétrica. E as maiores dificuldades e custos para levar energia elétrica estão justamente nas áreas rurais, onde comunidades de baixa densidade populacional muitas vezes se encontram em locais de difícil acesso e longe das linhas de transmissão. E muitas vezes estas comunidades elas podem estar também próximas de áreas de proteção ambiental, o que torna difícil assim o processo de eletrificação. Porém, segundo o artigo 1 do decreto que foi feito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, do Programa do Governo Luz para Todos, que é destinado a proporcionar até o ano de 2008 o atendimento à energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso ao serviço público de energia. E há também questões técnicas e econômicas que inviabilizam a homogeneidade da distribuição das redes de transmissão, até mesmo dentro da propriedade rural. Com tudo isso, a energia solar fotovoltaica, mesmo tendo seus custos, ela tem se mostrado bem mais atrativa do que a energia elétrica mesmo. E no Brasil, há 12 anos, o governo ele tenta universalizar o acesso à energia elétrica. Isso há 12 anos, né? Por meio do programa Luz para Todos, instituído pelo Decreto 4.873 de 2003. Entretanto, cerca de 190 mil pessoas, 190 mil famílias brasileiras ainda vivem sem energia, a maior parte da zona rural. Então, dada a natureza jurídica do consumidor rural,
que se enquadra no grupo B de consumidores e subconsumidores B2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que tem como definição as regras tarifárias para cada grupo e as exigências técnicas necessárias para cada tipo de instalação, sendo que é o ônus do responsável legal pela propriedade rural. E toda essa instalação elétrica que se encontra dentro dos perímetros de sua propriedade, devendo a concessionária ali da energia aprovar ou não a instalação e, caso seja aprovada, conectar-se assim à rede de distribuição. Com tudo isso, é inegável a fundamental importância da água em uma propriedade rural, indispensável a qualquer atividade econômica que ali se desenvolve. Também é notório, assim como a energia, a água ela também precisa ser canalizada e conduzida às várias áreas de interesse da propriedade, e tal atividade ela depende da energia, seja ela elétrica ou potencial gravitacional, ou outra menos representativa em números de ocorrência. Com tudo isso, é bastante comum o aproveitamento de energia potencial gravitacional decorrente de desnível do local de coleta de água, normalmente um rio ou uma represa com relação ao relevo que ali o circunda. E isso, e o desnível ele pode ser aproveitado para movimentar uma bomba de água de roda, que se utiliza da vazão de água que escoa da parte mais alta, que é o local de coleta, para a parte mais baixa, que é a vazante. E neste caso, a única opção é a captação por meio de bomba elétrica, que depende substancialmente das presenças de rede elétrica de distribuição, incorrendo nos problemas relativos aos custos. E às vezes, por falta de opções adequadas, o produtor rural ele é obrigado a investir em soluções excessivamente onerosas para solucionar demandas básicas de bombeamento de água. E tais custos eles acabam repassando assim ao setor secundário de produção, que repassa ao consumidor final. E caso o produtor rural ele não consiga bombear água por toda a propriedade, suas atividades produtivas elas ficarão limitadas às proximidades da fonte de captação de água, e o restante da área vai se tornar improdutível. Ou seja, somente aquela parte da área que é perto de água vai ficar produtiva, e o restante da propriedade e os animais. Então, tudo isso tem que ser pensado. Aqui, para finalizar minha apresentação, eu coloquei um videozinho explicando do porquê que a energia solar fotovoltaica e a utilização de painéis solares, elas têm se tornado um grande atrativo não só para as pessoas da área urbana, mas também alguns moradores da área rural já estão desfrutando dessa energia solar, que tem baixos custos, não causa poluentes, e eu espero que a apresentação tenha sido proveitosa, e eu vou deixar vocês com o vídeo, e logo a seguir os demais integrantes vão fazer suas considerações. Obrigada. Millions of people around the world live in rural villages with limited access to water. In many communities, the deep groundwater is extracted via electric water pumps. But electricity is often not available, so the electric pumps have traditionally been powered by diesel generators. These generators bring a range of challenges to the rural communities. There are lots of moving parts, which means every month they need a service, and twice a year a major service is required. Costly, cumbersome, but critical to avoid breakdowns. And of course, a generator runs on fuel, which is both expensive and emits carbon dioxide. So for the life of the generator, the community is continuously paying for diesel, maintenance and replacement of parts. So what are the alternative sources of power for our pumps? What about solar?
People often say solar panels are expensive, and they once were, but prices have been tumbling, and in the last 7 years, the price has dropped by 80%. And now these panels last for more than 25 years. Let's compare the cost of a diesel versus solar power solution for pumping water. Well, the initial cost of solar is higher. But over the lifetime of the pumping system, replacement parts and maintenance costs are far lower. And then what about fuel? The generator keeps consuming diesel, and the solar, well, sunlight is free. So, by choosing solar, you've helped to reduce the cost of accessing water by using clean energy in your community for the next 25 years. It's becoming increasingly evident that solar is simply better. To learn more, go to www.worldbank.org/solar.